Que pelas palavras do Santo Evangelho proclamado seja perdoados os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos provoca bastante a partir de realidades que surgem na nossa vida, que pode ser que você esteja passando ou não, ou já passou ou ainda vai passar, que é a realidade da perseguição. Mas, a partir do Evangelho de hoje, nós temos uma palavra que pode confortar o nosso coração. Para quem ler a palavra de Deus, se você quer interpretar bem essa palavra, nós temos que ter alguns mecanismos de interpretação para compreender a profundidade da palavra. Então, quando uma frase ela está sendo muito repetida na palavra de Deus, é porque aquele que escreveu quer que você coloque atenção naquela temática. Então, tem uma frase aqui que ela foi repetida por 3 vezes no Evangelho de hoje. Não tenhais medo. Exatamente. Isso aqui é uma palavra forte de Deus para nós. Não tenhas medo. Mas não ter medo de quê? O medo é uma palavra que perpassa a vida humana, a história do homem. Uma criança, ela morre de medo de muita coisa, né? Medo do escuro, medo dos fantasmas, medo de ficar sozinho, né? Eu recordo que, quando eu era pequeno, eu tinha muito medo de ficar sozinho, muito medo de ficar só. Talvez os pais já experimentaram isso. Aí, eu lembro que meus pais se organizaram para ir para uma festa. Menino, tome chorar. E dizia que ia morrer, né? Era desse jeito. Era para tirar um dente, aí estava para morrer. Eu lembro demais, meu irmão, eu olhando meu irmão, minha mãe tentando tirar o dente do meu irmão, que era dente de leite, né? E ele dizia, eu vou morrer, né? O medo, a gente tem medo de alguma coisa, a gente já cresce com medo. Então nós crescemos com muitos tipos de medo. O medo perpassa a história do homem. Só que Deus, Ele nos lança uma palavra muito bonita, mas não precisa ter medo. Por quê? E medo de quê? A palavra de hoje vem nos chamar a atenção para o medo que nós temos da perseguição. Vamos perceber a partir da primeira leitura de hoje. Jeremias disse: eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando o medo ao meu redor. Gente, infelizmente, nós não podemos ser tão inocentes diante do mundo. Existem pessoas que querem o nosso mal e que desejam o meu e o seu mal. Existem pessoas que não desejam a sua felicidade e que nós não podemos ser ingênuos assim, ao ponto de achar que todo mundo quer o nosso bem. Não é bem assim, a vida não é assim. Bem queria que fosse assim, né? Tudo seria diferente. Mas o próprio profeta vem nos apresentar que não é assim. E ele diz, os seus colegas falavam isso para ele. Denunciemo-lo. Todos os amigos observavam minhas falhas. Eita, menino. Os amigos dele observavam a falha dele. E veja só o que os amigos diziam. Talvez ele cometa um engano, e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Ou seja, os amigos ficavam esperando que ele caísse, que ele fraquejasse, que ele pudesse errar, que ele não conseguisse vencer na vida. E digo algo com muita certeza: cuidado em quem você confia. Não conte suas vitórias para todo mundo. Não exponha a sua vida, hoje sobretudo nas redes sociais, ou não exponha tudo o que você vive de bom, de maravilhoso, para que os outros vejam, porque tem pessoas que não desejam a sua felicidade e vão ficar tristes com isso. Vão ficar tristes com as suas vitórias e muitas vezes vão até lutar. Ou você nunca passou pela experiência de você contar algo bom seu para um amigo e você perceber que o amigo ficou diferente com você. Todo mundo já passou por essa experiência. Porque, gente, a decepção vem de quem nós menos esperamos, até da família, tá certo? Até dos nossos. Porque até os nossos, muitas vezes, eles não querem ver a nossa felicidade.
E não é novidade, gente. A perseguição acontece na vida de todos. Por isso, cuidado com o modo como você expõe os seus sonhos, aquilo que você almeja, porque existem pessoas que não estão assim, interessados com isso. Não existem pessoas que estão interessadas com isso. Mas também, não seja a pessoa que quer o mal do outro. Não seja a pessoa que fica triste com a alegria do outro. Então, não seja esse tipo de pessoa. Porque o nosso coração ele vai se corroendo por dentro. Nós não podemos ser esse tipo de pessoa. Isso não nos faz bem. Nós temos que nos alegrar com a vitória dos nossos irmãos. E como é bonito olhar para o irmão, ver ele crescendo e você se alegrar junto com isso. Quando eu estudava teologia, recordo que quando nós estudávamos a pastoral da comunicação, nós estávamos vendo as temáticas que davam mais ibope nas redes de TV. Sabe qual é a temática que dá mais ibope? Desgraça. Você acha porque tem tantos jornais? Nos horários que existe mais audiência. Por quê? Porque é como se nós tivéssemos interesse em ver a desgraça das pessoas. E muitas vezes nós não publicamos ou não compartilhamos a boa nova da vida dos irmãos. A filha, o filho de fulano de tal, passou em tal concurso, entrou para tal universidade, isso nós não compartilhamos. Mas você viu que fulanozinho traiu a esposa? Ixi, Maria, isso aí corre de um jeito. Por quê? É como se nós tivéssemos a necessidade de espalhar as coisas ruins dos outros. Não. Nós temos que ser pessoas que ficam felizes com a alegria dos outros. Por isso, meus filhos, não fiquem tristes quando você vê a perseguição acontecendo na sua vida. Todos nós passamos, até o padre passa por isso, dentro da igreja. Ou você acha que não tem? Às vezes aquela senhorinha com um olhar tão santinho, ixi, pois é. Chega, padre, que homilia linda, e por trás, aí o povo chega e me diz, é minha ovelha, né? Eu tenho que deixar passar. Eu não vou fazer a mesma coisa. Por isso, nós temos que ficar atentos a isso, temos que ficar atentos. Mas vamos perceber como o salmo de hoje acalenta o nosso coração. Primeiro, o que é um salmo? Um salmo ele é para ser rezado. Mas quando nós rezamos um salmo, ele precisa ser meditado. Mas por que ele precisa ser meditado? Porque quem escreveu, ele está colocando algo da sua vida para que eu, que sou leitor, possa contemplar, meditar o salmo e também me colocar ao lado dele. E ele se colocar ao meu lado, para que possamos dizer, não estamos sozinhos. Então veja só o que o salmista de hoje veio nos apresentar. Por vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Veja só, essa aqui é a experiência de alguém que se aproxima de Deus, começa a participar da missa todo domingo, começa a ir para o grupo de oração, aí algumas dificuldades ou perseguições começam a aparecer, e você fica confuso, meu Deus, como é que pode? Eu vou tanto para a igreja, e essa pessoa começou a me perseguir. Claro, gente, as pessoas não querem ver você vencer em Deus. Ou você acha que as pessoas querem ver a sua família feliz, constituída, em Deus, caminhando? Claro que não, porque a dela não está. Então ela não fica feliz vendo a sua. Então, gente, cuidado com essas confusões que o próprio inimigo quer causar em nossa mente e em nosso coração. E ele diz, eu me tornei como um estranho a meus irmãos. Olha que interessante. Como um estrangeiro para os filhos de minha mãe. Ele está dizendo que os próprios irmãos se tornou estranho para eles, as pessoas de casa. Quantos nós passamos pela experiência de sermos perseguidos pelos nossos? Pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador. Mas ele continua, por isso elevo para vós minha oração, neste tempo favorável, Senhor Deus. Que coisa bonita que ele diz agora. Por isso, porque eu estou sendo perseguido, porque eu estou passando pela dificuldade, agora que eu vou rezar, agora que eu vou pedir a Deus,
E ele ainda diz, neste tempo favorável, por quê? Porque ele está vendo a dificuldade como uma oportunidade para se aproximar mais de Deus, não como fim. Mas tem pessoas que quando começam a passar pelas dificuldades, dizem, não, eu vou me afastar, eu estou cansado, não vou mais buscar Deus. Aí pode perceber que a queda vai ser maior ainda. Não, nos momentos de dificuldade, nós temos que nos aproximar mais de Deus. O salmista está dando uma dica aqui. Mas, bem bonito é o que ele diz na última estrofe. Humildes, ou seja, aqueles que estão sofrendo. Vede isto e alegrai-vos. O vosso coração reviverá. Que coisa bonita. Você vai renascer. Porém, tem uma condição. Se procurardes o Senhor continuamente. Ou seja, se você não desistir de procurar a Deus. Por isso, eu não sei quais são as dificuldades que vocês trazem hoje para esta missa. Não sei qual é a perseguição que você talvez lembrou hoje, ou que você esteja passando, ou que passou. Mas persevere no Senhor, porque se você perseverar no Senhor, o seu coração reviverá. Olha a promessa de Deus, olha a promessa de Deus, o seu coração reviverá, pois nosso Deus atende à prece dos seus pobres, e não despreza o clamor de seus cativos. Que céus e terra glorifiquem o Senhor, com o mar e todo o ser que neles vive. Aí ele começa a bendizer a Deus. Por isso, diante da provação, reze e diga, louvado seja Deus. Por quê, gente? Se você começa a viver bem, se você começa a crescer na vida, se a sua família é uma família que dá exemplo para as outras pessoas, se prepare. O ataque vai começar. Mas o ataque não é sinal de coisa ruim, é sinal que você está brilhando diante do mundo. Por isso, percebam, se existem ataques, é porque você está brilhando diante do mundo. Isso é algo muito sério, mas não tenham medo, não tenha medo. Tem aquela frase bonita daquela música, né? Se perseguido a que eu não for, sinceramente, um cristão não sou. Pois é, o artista quando fez, possivelmente estava meditando a partir dessa realidade. Mas eu continuo a dizer a vocês, não tenham medo, perseverem em Deus, porque vale a pena demais. E as perseguições e os conflitos que surgem na nossa vida, não são maiores do que aquele que está guerreando ao nosso lado, que é o próprio Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para